Boa tarde a todos, vou apresentar então para vocês a minha fazenda vertical. A agricultura sempre esteve relacionada ao desenvolvimento e aumento da população, que é estimada a chegar em 10 bilhões em 2060. E desses 10 bilhões, 70% estarão morando em cidades. O próximo desafio é achar lugar para plantar comida para todas essas pessoas. 71% do planeta é água salgada, e da parte que é habitável, a metade já está sendo usada para a agricultura. A solução encontrada pelo homem foi desmatar florestas para liberar área para a agricultura. E até ano passado, 17% da floresta amazônica já tinha sido desmatado. Se esse número crescer um pouco mais, o ecossistema todo entra em colapso. Essas atitudes vêm causando mudanças climáticas e aumentando a frequência anual de desastres naturais. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente sofre atualmente a maior estiagem nos últimos 40 anos. O que nos leva à agricultura urbana. Com a maioria das pessoas morando em cidades, por que não produzir alimentos nas cidades também? Essa é uma alternativa de baixo impacto ambiental que gera renda e segurança alimentar. E também diminuindo a distância e o tempo entre o cultivo e o consumo do alimento, que é a parte da cadeia do fornecimento de alimentos que mais consome energia e emite gases do efeito estufa. Essa parte também é responsável pela maioria dos descartes de alimentos do mundo. Elas geralmente acontecem nos períodos de produção, armazenamento e transporte. Apesar de fornecer uma variedade maior de produtos, a cadeia de fornecimento da agricultura tradicional é cara, ineficiente e muito poluente. Já a agricultura urbana é mais eficiente, barata e sustentável, porém, é feita em menor escala e com uma variedade de produtos limitada. Aqui em Curitiba foi inaugurada uma recentemente no bairro Cajuru, mas ela já é tendência no mundo todo, como essa aqui, por exemplo, em Nova York. E dentro do que é a agricultura urbana, existem as fazendas verticais, que cultivam alimentos em ambientes internos, como estufas, porém empilhando o plano de cultivo, multiplicando assim a quantidade de alimentos produzidos na malha urbana. E para entender isso melhor, é preciso lembrar como as plantas se comportam. Elas precisam, acima de tudo, de iluminação. Na agricultura tradicional, é realizado pelo sol, mas no ambiente controlado são luzes LED fabricadas especificamente para o crescimento vegetal, usando apenas o espectro vermelho e azul, que são justamente as que as plantas usam para a fotossíntese. Por isso, essas lâmpadas são mais econômicas, mais frias e duram mais do que LEDs comuns. Plantas também dependem de temperatura, umidade e quantidade de gás carbônico no ar. Na agricultura tradicional, isso é definido pelas estações do ano, mas no ambiente controlado, esses índices podem ser otimizados por espécie, resultando em 3 vezes mais colheitas por ano. Outra parte importante é a irrigação. O cultivo aeropônico, que economiza até 95% de água comparado a métodos convencionais, irriga a planta direto na raiz, com uma solução de nutrientes customizados de acordo com a espécie. Fazendas verticais já são realidade no mundo inteiro, incluindo essa em São Paulo e essa nos Estados Unidos, que ocupa um galpão abandonado. Então, sobre o meu projeto, ele está inserido em Curitiba, que é uma cidade com um passado de já se preocupar sobre sustentabilidade, inclusive já sendo chamada de capital ecológica. A própria legislação na cidade já incentiva a prática de agricultura urbana e criação de equipamentos que garantam a segurança alimentar. Eu busquei inserir a edificação em uma parte da cidade com menos vegetação, justamente para suprir essa deficiência e contrastar com o entorno, o que me direcionou ao centro-leste da cidade. Outro critério foi a presença de vias estruturais e arteriais. É essencial que a fazenda seja bem servida dessas vias para escoamento dos produtos. De novo, o destaque foi do centro da cidade. E por fim, a densidade populacional. Quanto mais pessoas perto da fazenda, mais visibilidade e menos distância ao consumidor. Como a maioria dos curitibanos trabalha e passa pela regional matriz, ficou evidente que a edificação deveria se inserir ali. E na regional matriz, o bairro que melhor responde aos critérios foi o bairro Centro, que é o mais denso, cercado de vias arteriais e também o que menos possui áreas verdes por habitante. Eu busquei um terreno grande que permitisse alto coeficiente de ocupação e achei um próximo à Praça Rui Barbosa, um dos principais polos de transporte público da cidade. São vários os usos no entorno do terreno. Além da praça, tem hospital, igreja, universidades, corpo de bombeiros, mas principalmente usos residenciais e comerciais. O lote atualmente é ocupado por um estacionamento. No mapa é possível ver as vias arteriais em laranja e com destaque para a Rua 24 de Maio, que passa na frente do lote. Os cruzamentos entre essas ruas são os pontos de maior ruído do entorno. Em marrom estão os fluxos de pedestre, que convergem para a Praça Rui Barbosa devido ao terminal de ônibus presente na praça. Grande parte dos pedestres parte do The Seven, que é um edifício comercial na rua de trás do lote, a Rua Nunes Machado, ou da FAI do Colégio Bom Jesus, na Avenida Visconde de Guarapuava. Não há edifícios altos que bloqueiam os fluxos dos ventos predominantes, que surgem do sudeste. E sobre os parâmetros, eu devo destacar a compra do potencial construtivo, elevando ele a 6 para aumentar a área de produção de alimentos na edificação.
O desnível na topografia existente do lote é leve, mas ainda assim eu optei por terraplanar o terreno no nível 906, que é o nível da Rua dos Fundos do lote, a Rua Nunes Machado. O lote também conta com duas palmeiras na fachada na Rua 24 de Maio. O objetivo é ter o máximo de área para a produção de alimentos, mas eu optei por aumentar a altura do edifício e liberar um espaço para uma praça interna ao lote, e também uma galeria interna que ligue as duas ruas. Eu também trouxe a vegetação para a fachada do edifício para servir de brises naturais e marcar a identidade do projeto. O núcleo de circulações verticais é de concreto. O resto da estrutura é metálica, incluindo essa fachada em malha diagonal, que também é uma solução estética e de contraventamento da edificação. Apesar da maioria da edificação suprir a fazenda vertical, no térreo eu trouxe alguns usos para complementar ela e atrair a população na escala do pedestre, um restaurante e um empório orgânico. Essa é uma perspectiva da Praça Rui Barbosa, que é o lugar no entorno com maior capilaridade de pedestres. Nessa perspectiva dá para a gente perceber a relação estabelecida entre a Praça Rui Barbosa e a edificação, e também o contraste na arquitetura entre a fazenda e os seus vizinhos. Essa é uma perspectiva da fachada da Rua 24 de Maio, mostrando a fachada principal da edificação e a praça interna ao lote, com uma vasta presença de vegetação. A Rua 24 de Maio também é uma das que mais recebe fluxo de veículos em todos os horários, por isso o acesso ao subsolo se dá por essa via. E aqui uma perspectiva da Rua Nunes Machado, que é uma rua mais calma e se conecta diretamente com a galeria interna da edificação, demarcada por essa marquise triangular. Na implantação, a gente percebe que a edificação está mais próxima da Rua Nunes Machado e que o recuo da praça interna é um amortecimento da Rua 24 de Maio. E o núcleo de concreto está para o lado do sul, que é o lado que tem um vizinho mais alto, permitindo mais entrada de luz então pelo norte. Esse é o pavimento térreo, e para facilitar a visualização e entendimento do projeto, eu separei os pavimentos em diferentes momentos para dar um zoom na planta e explicar melhor os fluxos. No térreo são 3 momentos: a galeria interna, o empório orgânico e o restaurante. Essa é a galeria interna que cruza a edificação de uma fachada à outra. É por ela que o pedestre entra no edifício. O forro nesse formato ondulado é em ACM e permite a entrada de luz nesse ambiente, estabelecendo um percurso de uma rua a outra. Esse zoom foca no empório orgânico. Ele tem 3 fluxos: o do cliente, que pode acessar a edificação pela galeria interna ou por essa escada que liga o estacionamento ao térreo. O cliente chega nesse foyer de entrada e pode acessar o empório, a recepção e o restaurante que eu vou mostrar depois. Os funcionários chegam pelos mesmos acessos, mas passam por um controle ao lado da recepção para atingir as partes de serviço. A partir dali, o funcionário do empório acessa os vestiários, banheiros, área de copa e estar, a circulação vertical e o próprio empório. O último fluxo é dos produtos, que chegam das docas do subsolo pela circulação vertical e passam pelo recebimento e higienização, até chegar nos depósitos e depois no empório para venda. Essa é uma perspectiva da entrada do empório orgânico no térreo, destaque para a presença de madeira tanto no revestimento quanto no mobiliário. Nessa perspectiva dá para ver o térreo e o mezanino do empório orgânico, que é acessado por uma escada ou por um elevador hidráulico, e o pé direito duplo, que permite a maior entrada de iluminação natural no ambiente. E nessa última mostrando do térreo a escala do mobiliário, que é mais simples para assemelhar com as feiras orgânicas que tem pela cidade. E por último, a perspectiva da recepção, mostrando o atendimento aos clientes e o controle da entrada dos funcionários. E nesse último momento, o cliente tem acesso ao salão do restaurante, sanitários e bar. Os funcionários do restaurante passam pelo controle da recepção e vão até os vestiários e sanitários, e se trabalham na cozinha, passam por uma antecâmara para entrar. Todos os vestiários da edificação recebem ventilação mecânica, mas a antecâmara separa os fluxos de ar e evita a contaminação do ambiente da cozinha. Os produtos vêm das docas para o recebimento e higienização na cozinha, depois depósitos e setores de pré-preparo, cocção e finalização da cozinha. Os garçons recebem o prato na Praça dos Garçons e servem no salão do restaurante. Nessa perspectiva do salão do restaurante, a gente vê o pé direito duplo, que permite mais iluminação natural, e também a presença do bar. Aqui a gente pode ver o salão do restaurante por um outro ângulo, que também tem a presença de vegetação no interior. E aqui uma vista do salão do restaurante pelo foyer de entrada, mostrando brise natural ao fundo e um pé direito menor nessa parte com um ambiente mais íntimo. No segundo pavimento estão localizadas a administração e áreas de pesquisa e educação sobre fazendas verticais. Também dá para perceber como funcionam os pés direitos duplos no restaurante e no empório orgânico com o seu mezanino. Os funcionários da administração também passam por aquele controle no térreo e chegam pela circulação vertical e acessam o salão de trabalho, gerências, sanitários, copa e estar. O espaço também conta com uma sala para os servidores e IDML. Os clientes podem acessar a recepção e a sala de reuniões.
O espaço vazio indica o pé direito duplo do restaurante no pavimento abaixo. Essa é uma perspectiva do salão de trabalho. Ele está dividido em 8 setores, cada um com 6 funcionários e um representante. Esses setores são finanças, marketing, logística, recursos humanos, qualidade de alimentos, segurança, operações e manutenção. E aqui dá para ver como que é uma das duas salas de gerente geral da administração. A área de pesquisa e educação conta com controle higienizado pelos vestiários, tanto para clientes quanto para funcionários. Tem uma sala de aula, um laboratório e sanitários. Essa é uma perspectiva da sala de aula, onde acontece o treinamento dos funcionários da fazenda, e aqui o laboratório, para pesquisar sobre biomedicina, botânica ou buscar novos avanços tecnológicos de cultivo. O pavimento tipo, que é onde acontece de fato a fazenda vertical, é separado em dois momentos, a higienização dos trabalhadores e o processo de cultivo dos alimentos. Ele é repetido 10 vezes pela edificação. Na higienização, os funcionários chegam pela circulação vertical, passam pelos vestiários e já podem acessar os espaços de cultivo, sanitários e depósito. Todos os pavimentos também têm uma sala exclusiva para os equipamentos de ar-condicionado self-contained, que realizam a ventilação mecânica controlada de todo o pavimento. Já o processo de cultivo começa com o recebimento das sementes e a higienização das membranas onde elas vão crescer. As sementes então são plantadas nessas membranas e levadas à área de germinação, ficando em caixas fechadas e recebendo nutrientes. Depois de alguns dias vão para a área de pré-cultivo com iluminação natural. Ficam lá por uma semana. Depois são levadas para a área de cultivo adulto com iluminação LED customizada por 2 semanas. Após tudo isso, os alimentos são colhidos, embalados e levados às docas ou ao empório e restaurante. Essa é uma perspectiva do cultivo adulto, que é repetido por toda a edificação. Dá para perceber os 6 planos de cultivo que estão presentes em cada módulo nos pavimentos, multiplicando então em 6 vezes o volume de alimentos produzidos em cada pavimento. A tubulação da ventilação é exposta para permitir a ampliação desses planos de cultivo se necessário. O ático também está separado em dois momentos. A primeira parte é a circulação vertical e casa de máquina dos elevadores, e a outra são as caixas d'água. Além dos painéis fotovoltaicos que eu já mencionei, o ático conta com um balancinho elétrico suportado por trilhos nas margens do edifício, que realizam a manutenção da vegetação da fachada. O nível do ático, que é o nível 73, conta com o posto dos elevadores e manutenção dos shafts. Já o nível 77 conta com o maquinário da casa de máquinas. A circulação vertical dos pavimentos é protegida e recebe insuflamento e exaustão de ar na anticâmara que precede a escada, para barrar qualquer presença de fumaças, seguindo as normas dos bombeiros. E abaixo temos o posto dos elevadores e a casa de máquinas em corte. E no volume das caixas d'água, no nível do ático, tem um barrilete e boilers. Acima disso, no nível 77, estão 4 caixas d'água, 2 de água potável, uma de reuso e uma para incêndio, todas com 10 mil litros cada e manutenção pela lateral. O subsolo também é separado em dois momentos, o estacionamento e acesso ao térreo e as centrais técnicas. São 60 vagas no estacionamento, servindo tanto a clientes quanto funcionários, além de 2 vagas para cadeirantes, 2 para idosos e 10 vagas no bicicletário. O acesso ao térreo dá pela escada ou pelo elevador hidráulico, e as docas, que também estão no subsolo, acessam a edificação pela circulação vertical no núcleo de concreto. A central técnica possui as cisternas, pluvial potável e as bombas, quadros elétricos de distribuição e principal, geradores e transformadores, e toda essa área é ventilada naturalmente por um fosso que vai até o térreo. À direita desse slide está o corte A, que é o corte transversal do edifício. Nesse zoom ao centro está o balancinho elétrico para a manutenção da vegetação da fachada, que corre sob trilhos pelo perímetro da edificação. Também é possível perceber a presença de painéis fotovoltaicos que estão inclinados em 25 graus e direcionados ao norte. A presença desses painéis é fundamental para minimizar o consumo energético e a pegada ecológica da vegetação. E esse segundo zoom do corte transversal ilustra o pé direito duplo na galeria interna do empório orgânico. E à esquerda desse slide a gente tem o corte B, que é o corte longitudinal do edifício. E no zoom dá para perceber a cisterna enterrada no subsolo, a área das docas e o posto dos elevadores. E nesse segundo zoom do corte B eu trago a rampa de acesso ao subsolo, que possui inclinação de 25%. Essas são as elevações. Na elevação sul dá para perceber uma grelha bem na parte da sala de ar-condicionado self-contained do pavimento tipo. É por ali que entra o ar que vai ser insuflado e climatizado na fazenda. E sobre os revestimentos eu devo destacar a placa em alumínio composto, o ACM, que é laranja para complementar o verde da vegetação na fachada. Nesse slide dá para ver melhor a disposição e as espécies da vegetação arbustiva da praça interna, com cores, alturas e momentos diferentes.
Por exemplo, um maciço vegetal mais alto para o bloqueio visual da rampa que dá acesso ao subsolo, ou a presença de pedras para amortecer a queda da água que escorre pela marquise e cai no canteiro. Há também a presença de um chafariz e canteiros com traçados irregulares para resgatar o traçado orgânico que a Praça Rui Barbosa tinha antes de receber uma grande reforma no final dos anos 90. O desenho colorido do piso serve para unir todos esses espaços com a galeria interna e a entrada da edificação. E esse é um detalhe do piso natural. A espécie de trepadeira, que é a madressilva nesse caso, porque ela exige menos manutenção e não é agressiva nas superfícies, é plantada no substrato e sobe com o auxílio de uma tela, que acontece na frente das esquadrias. A irrigação e drenagem acontecem paralelas à estrutura metálica por canos protegidos. E esse é um detalhamento do módulo de cultivo aeropônico. Eles têm 1 metro de largura por 1 metro de profundidade e 65 centímetros de altura. São 6 empilhados em cada pavimento e entre eles tem 10 centímetros destinados para a tubulação hidráulica. Esse é um detalhe do ar-condicionado self-contained e como os seus dutos se comportam nos pavimentos tipo. Uma parte dos dutos vai diretamente para as plantas, outra para as pessoas e outro grupo faz parte da exaustão. Toda a ventilação da fazenda teve de ser mecanizada porque a entrada de agentes externos é mais comum na área urbana, e isso deixaria a fazenda vulnerável a pragas, por exemplo. A temperatura, umidade e até a velocidade do ar deve ser controlada a todo tempo. Aqui eu fiz um mapa indicando possíveis parceiros para o fornecimento de alimentos da fazenda, para aumentar a viabilidade e lucrabilidade do negócio. E por último, eu comparei as modalidades de agricultura e qual a área de cultivo que elas produziriam no terreno de projeto pelo período de 1 ano. Fica evidente que a fazenda vertical é a mais produtiva e eficiente, cultivando 27 vezes mais que a agricultura tradicional e 36 vezes mais que a agricultura urbana. A fazenda vertical também tem uma cadeia de fornecimento mais eficiente e rápida, podendo ser uma alternativa para fornecer alimentos de maneira segura para gerações futuras. E é isso. Muito obrigado aos professores por tudo e um agradecimento especial para o professor Sampaio pela orientação e parceria nesse ano atípico. Obrigado.